Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 1º de abril de 2026, onde as notícias, a gente sempre costuma dizer isso no dia 1º de abril, não tem nada de mentira, muito pelo contrário, os preços estão vermelhos, caindo, o Sérgio Braga vai trazer essas informações, a soja inclusive, porque o Trump está dizendo que vai encerrar a guerra, que os dirigentes do Irã que sobraram estão querendo conversar, mas as notícias estão enviesadas. O preço do petróleo, que é o que realmente importa, né? Sabe aquela frase? Siga o dinheiro. Pois é, a gente segue a cotação do petróleo que está em queda, já o Davi vai mostrar para a gente. Mas lembrem-se, né? A gente está só refletindo as informações da mídia ocidental. É clichê, né? É frase batida dizer que numa guerra a primeira vítima, quem morre primeiro é a verdade. Mas a gente segue o dinheiro. Então, o Trump, a manchete da Bloomberg está aí dizendo que os Estados Unidos devem considerar cessar fogo com o Irã somente quando o canal de Hormuz, o Estreito de Hormuz, eles dizem, estiver aberto. Enquanto isso, o pau continua, né? Bombas continuam caindo e nós não sabemos. Né? A gente pega uns fragmentos de informação, os jornalistas ficam em cima, mas não está ninguém lá olhando, não tem vídeo. Né? Os dirigentes do Irã, que é um país fechado, homofóbico, para não dizer outra coisa, terrível, né? Assassino, um regime assassino, eles cortaram a internet. Então não tem videozinho de bomba caindo, nada, não tem nada. Então é só o que a mídia ocidental, a grande mídia, nos passa, lembrando que Bloomberg, Reuters, são mídias contra o Trump. Então a gente sempre tem que tirar o pé. Mas o fato é que o petróleo está caindo mais de 1%. O Davi está colocando aí. O WTI, o mais fino, voltou para casa dos $100 agora, perde 1,27% de valor. E o Brent também, quase beirando os $100, perde 1,85%, com a possibilidade de termos cessar-fogo, trégua, paz, quem sabe, né, e os preços voltem ao que estava, $70, entre 60 e $70, 70 no caso do Brent, que é o mais negociado. Estamos acompanhando, isso traz reflexo. A soja segue o petróleo, no caso hoje, o Vlamir vai contar isso, mas tem outro detalhe, hein? A soja, tem muita soja a ser negociada ainda aqui no Brasil, na mão dos produtores. Isso é muito perigoso, mais de 100 milhões de toneladas no momento que a soja começa a embicar para baixo. Veja aí em tempo real como é que está o primeiro movimento em tempo real da soja, Davi. O maio está perdendo aí, já perdeu mais, agora está perdendo 10 cents, 0,81% de recuo, 11,60 dólares e meio por bushel lá em Chicago. Veja, o gráfico já esteve lá enterrado, deu uma melhorada nos últimos momentos, mas atenção, hein? Sirva de alerta para todos. Se houver realmente um apaziguamento nas coisas, tenderá o preço a descer. Claro, quem vai explicar isso, claro, é o Vlamir Brandalize já. Vamos chamar o Sérgio Braga para saber dos demais preços. Boa tarde, Sérgio Braga, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 26 graus aqui na capital paulista, céu encoberto, nublado nesse momento. O mercado do petróleo, como você mostrou agora há pouquinho, vinha apresentando queda e apresenta queda, já rompeu $100 o barril, o WTI, agora é negociado a $99,77 lá na Bolsa de Nova York e a $101,89 o barril em Londres. Quanto ao mercado cambial,
O dólar segue com queda de 0,57% a R$ 5,15 mais 20. Abre, portanto, o mês de abril em queda, o dólar e o petróleo amenizando um pouquinho as altas recentes. O índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, sobe 0,49% em linha com outras bolsas, 188.386 pontos. Quanto ao mercado de Chicago, mercado de Nova York, ontem estava tudo no verdinho, hoje já devolve parte dos ganhos de ontem. Soja, 11 dólares 60 mais 25 em tempo real, 0,85 de queda. Milho cai 1,39% a 4 dólares 50 mais 62. O trigo cai mais, abaixo dos 6 dólares a 5 dólares 96 e 12. Tem uma queda de 3,23%. O café em Nova York cai 0,20 a 297,75, 2 dólares 97 mais 75, enquanto que o Robusta na Bolsa de Londres sobe 1,26 a 3.525 dólares por tonelada, não aparece na tela. O açúcar em queda de 1,93 a 15,22, algodão sobe 0,67% a 70,47, o petróleo está aí, o WTI rompeu, portanto, 100 dólares o barril, 99 dólares e 85, uma queda de 1,5%. O ouro sobe 2,87% a 4.812, 4.813 agora dólares por onça Troy. Portanto, o mercado de Chicago segue pressionado. Em Nova York, apenas o algodão apresenta variação positiva nesse momento. João Batista. Ô, Sérgio, você sabe, né, que a gente não tem que dar bola para os comentários, mas tem os petistas que ficam atazanando a gente. Aí um deles disse agora que me admira porque eu sigo as palavras do Trump. Não, amigo, petista, eu sigo o dinheiro. Eu sigo o dinheiro. Se você, petista, é produtor de soja, é bom prestar atenção nas análises do Vlamir e aprender a fazer hedge, fazer opções, trabalhar com opções, travar o preço, porque os preços já estão caindo, nós vamos analisar isso já já. Então vamos ao Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Muito boa tarde. Como é que está Curitiba? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Boa tarde, Serginho. Serginho, nublado em Curitiba, já teve sol pela manhã. Amanheceu 14 graus a temperatura, Serginho. Agora deve estar uns 22, mais ou menos. E hoje já tomou a vacina da gripe aí. Serginho, como é que está São Paulo? Temperatura? 28 graus, nublado, céu bem coberto nesse momento, mas não ameaça chuva por enquanto. Tá. Ô, Vlamir, o Sérgio vai narrar os preços da soja. O Juliano Durigon, lá da Corbélia, Paraná, está dizendo que a soja já baixou R$ 4 no balcão. Explica aí, depois eu vou ao Sérgio, como é que está o mercado quente aí? Olha, João, ele está certo. Baixou R$ 4 de média nos portos e no interior também, né? Algumas praças que já estão atualizando os valores, está com R$ 4 a menos do que estava nesses dias. Queda forte do óleo, né, em função do petróleo caindo, aí o mercado vendo a guerra perdendo forças, automaticamente já era esperado, né? Isso a gente já tinha comentado antes, né, que o mercado ia descer, o óleo de soja tinha se valorizado bastante e agora está recuando e puxando a soja. O farelo também bem morno hoje, também quase 0 a 0, mas soja bastante pressionado pelo óleo em queda e a triste notícia, pode cair mais, João, isso pode cair mais porque as condições de clima americano dão sinais aí que a safra vai andar aí nos próximos dias, começam os primeiros plantios por lá. Mas tem uma notícia ruim hoje, no dia 1º de abril, que seria da mentira. Tem uma notícia, eu estava conversando pela manhã com o produtor de arroz de Uruguaiana, João. E ele falou, Brandalize, que triste, né? Os preços do arroz estão muito baixos. E hoje eu tive que vender arroz. E tem uma triste notícia, o governo aumentou a taxa do Fundo Rural. O Fundo Rural está mais caro, a taxa, a percentagem do Fundo Rural aumentou, João. E não é mentira, é verdade. Veja que tristeza para o produtor. Mais um no lombo aí. Tá, os petistas que estão aqui no chat estão vibrando. Aliás, comentaram, viu, Vlamir,
que únicos petistas que plantam soja que se conhecem são os primos Maggi. Muito bem, Sérgio Braga, vamos aos preços da soja nesta quarta-feira. Vamos lá. Bom, aí tempo real, soja na Bolsa de Chicago, 11 dólares 63,13, recua 0,59 para o maio. Demais posições tem um delay, mas todas elas em queda de 2 dígitos, 12,75, maio, 11 dólares 58,25, julho, 11,74 mais 75, 11,25 de queda, agosto a 11,71 mais 50, 12 de queda, e o setembro 11,48 mais 25, 10 de queda. Na B3, base Porto de Paranaguá, tem referência para o julho, com uma queda de 1,26 a 25 dólares e 88, e o agosto, lá pelas 11 horas da manhã, foi cotada a saca a 25 dólares e 80, uma queda de 0,77. Portanto, soja pressionada nesse 1º de abril. João e Brandalize. Em Branda, a tendência é para baixo, então, é? Olha, João, em princípio, Chicago mostra fôlego de queda, sim, porque a pressão da guerra vai perder forças, automaticamente a valorização do dólar aí no mercado global dá aquela acomodada, e enquanto não tiver uma negociação efetiva, né, que está previsto lá para metade de maio, né, daqui a um mês e meio, lá na China, entre o Trump e o Xi Jinping, o mercado de soja vai começar a olhar um pouco para o lado do clima americano e está olhando que a safra brasileira avança, né? A colheita brasileira já bem evoluída, né? Nós estamos aí com praticamente 80% da safra colhida. Então vai se definindo a safra brasileira, e a grande questão é que tem metade praticamente da safra brasileira para ser negociada, né? Então isso dá um volume aí gigantesco ainda de soja livre, né, João? Então quase 90 milhões de toneladas estão na mão do produtor para ser negociado. Então isso pesa no mercado, porque o comprador sabe disso, porque grande parte dessa soja tem que ter fluxo para os portos, mercado de porto segue olhando isso também, mesmo que hoje o dia aí os vendedores não apareceram muito para os prêmios. Hoje tem comprador de prêmio quase tudo positivo, né? Porque caiu Chicago esses 10, 12 pontos, mas uma parte dele está sendo compensada com prêmios um pouco melhores que ontem. O problema também é que o dólar está em queda, né? Então hoje Chicago em queda, dólar em queda, prêmios um pouquinho melhor, mas as cotações, só para dar uma ideia, hoje abriu 128 nos portos, segunda-feira era 132. O agosto hoje, falando em 138, era 142 na segunda, então é R$ 4 a menos. Tá. O Davi, põe para a gente aí o tempo real, porque a soja deu uma melhoradinha agora, quer dizer, continua vermelho, mas estava perdendo 1%, agora diminuiu. Olha o gráfico apontando ali, que tem gente comprando, portanto. Então, estão aproveitando as quedas, estava com 12 de queda, 13, agora 6,5. A ponta do gráfico mostra isso. 11,63,5 é o último preço em tempo real do vencimento maio, que é o primeiro contrato negociado em Chicago. Eu estou dizendo isso porque eu quero aproveitar e chamar um alerta do especialista da gestão TD, o Daniel Camargo, que mandou um alerta para a gente, aí eu botei no grupo lá do Clube do Tempo e Dinheiro, na editoria de soja, um alerta sobre os 11,60. Ouçam aí. Olá, pessoal. O preço da soja está acumulando. Cuidado, mas muito cuidado se ela perder a região dos 11,60, hein, pessoal? Muito cuidado com essa região. Se caso perder, abre espaço para mais quedas. Tá. Vlamir, o que você acha, hein? Se fizer uma análise gráfica aí, João, olha que ele fez a ponta lá em cima e daí ele desceu. Daí, quando o mercado analisa graficamente, se ele descer um pouco mais, ele vai ter que fazer uma ponta de baixo. E a ponta de baixo é lá para uns 11 dólares. Então, ele teria fôlego para cair bem mais, né? Tá. O que serve de alerta é para os produtores fazerem as contas. Nesse instante está subindo um pouquinho, né? Parou a queda, está melhorando, está 11,63,50. É hora de fazer as contas e sair para fazer proteção. Tem gente que acha que tudo isso é uma especulação. A gente tem certeza que quem especula é quem está fora da bolsa, que fica esperando, quem sabe sobe, fica aí na especulação. Quem está na bolsa não, está tranquilo, porque está travado.
não é? Imagine se desabar para os 11 ontem, ou mesmo agora, pegar 11,63,50 para 11, vale a pena, né, Vlamir? Exatamente, João. As cotações aí ainda estão atrativas para o produtor, para lembrar que esses níveis que têm sido praticados aí nos portos de posição aí de 132, 142 que girou nos últimos dias foram os melhores momentos do ano, né? E ele acontecendo bem em plena colheita, né? O normal seria acontecer depois. O problema do produtor, João, é que tem muita dívida vencendo em abril agora. Nós estamos no mês das contas para pagar. E provavelmente o produtor vai usar muita soja para isso, né? Então, a pressão da oferta vai seguir grande. Isso vai acontecer aí. Essa semana é uma semana morna, porque amanhã é véspera de feriadão. E aí já a semana encerra, né? Mas na semana que vem, provavelmente, vamos ter bastante oferta de soja aí que o produtor vai buscar a caixa, né, João? Tá. O Davi, põe o telefone da gestão TID, do Daniel, que fez esse alerta aí, que quem quiser tirar uma diferença de preço, uma cotação, quanto custa para fazer uma posição, como é que faz para trabalhar com Chicago, a gestão TID está aí, 199-7110-8610, telefone não custa nada perguntar, o Fernando Sofiati vai te atender. Perguntou, Fernando, quanto custa para fazer uma trava, seja na B3, seja em Chicago, né, antes que chegue nos 11, vamos pegar o ano que vem, vamos pegar maio, junho do ano que vem, quanto custa? Né? De repente dá jogo. Beleza, e olha, antes de passar a régua, olha a temperatura, a meteorologia lá dos Estados Unidos, do Corn Belt, o Vlamir, olha azulão que está na parte leste do Corn Belt, lá dos Estados Unidos, chuvarada agora. Para eles, nesse momento, não tem muita importância, né, Vlamir? Olha, João, a chuva agora é normal, né? Está entrando na primavera. Eu estava olhando os mapas aí dos estados mais importantes, você pegar Illinois, ali, Iowa, Minnesota, Indiana, as Dakotas, a previsão agora, até o final de semana, é chover uns 100 milímetros nessas regiões aí. Então, é uns 4 dias de chuvas, mas não é problema não. É a questão que agora a chuva, a tendência é fazer com que o solo que esteja congelado embaixo, com uma umidade maior em cima, ele descongele e comece a favorecer ao início do plantio, que normalmente acontece agora em abril, já os primeiros plantios, né? A próxima segunda-feira já tem relatório do USDA de lavouras mostrando que teria plantio, porque na parte sul dos Estados Unidos eles já estão plantando lavouras como milho, por exemplo, ó, nas partes mais abaixo aí dos Estados Unidos. E nas próximas 2 semanas em diante começa o plantio também, e no meio oeste americano também deve andar, né, João? Então, isso é só para asseverar a importância da informação, né? Você está olhando lá seu concorrente, tem a Argentina aqui embaixo e tem 100 milhões na sua mão, na mão dos produtores. É um risco danado, né? Eu fico doido ver isso daí. O que não faz Eu faço seguro de carro, o cara não faz o seguro do que é mais importante na vida dele, que é a soja, que é o milho. Mas vamos lá, a gente está aqui para isso, para sempre alertá-los. Vlamir Brandalize, régua na soja. Olha, João, a tristeza é que o fundo rural ficou mais caro para a soja também, né? Então o produtor vai ter que pagar mais imposto. Muito bem, então vamos agora saber dos preços do milho nesta quarta-feira, 1º de abril de 2026, com narração do Sérgio Braga, oferecimento da Copavel. Chicago, nesse momento, com milho em queda, $4,51,50 maio, julho, 4,62,50, setembro, 4,64,75, dezembro, 4,79, milho perde em Chicago, na B3, base Campinas também apresenta queda nesse momento. Maio, R$ 72,00 mais 5 centavos, 1,17 de queda. Milho para julho, lá na B3, base Campinas, R$ 71,52, queda de 1,22. Setembro, R$ 72,16, cai 0,99. E o janeiro, R$ 76,20, queda de 0,65%.
Ô, Vlamir, o milho cai mais que a soja lá em Chicago. O milho tem um reflexo importante com relação ao etanol também, né, João? Então, ele já vem desde a semana passada meio morno, porque o plano de biocombustíveis americano, ele dá sinais que, no caso do etanol, ele vai manter o padrão, que nem a gente tinha comentado, do E10, de mistura de 10% de etanol na gasolina, que seria o limite americano, e ele continua com o gargalo, né, que o EPA só apontou entre 1º e 20 de maio, que vai ter um período de mistura que pode passar de E10 para E15, mas é 20 dias só, né? Então isso não dá estímulo. E o petróleo agora descendo, e já há indicativos que se realmente os americanos saírem da guerra, né, e deixarem o mico aí para o pessoal da Europa, né, porque queira ou não, o Irã continua apontando que vai continuar cobrando pelos navios que vão passar lá. Então vai ficar mais caro o petróleo que vai para a Europa aí. E os americanos não puxam petróleo de lá, né? Então automaticamente ele deixa um mico com o pessoal da Europa que está numa situação desconfortável, né, João? Mas isso é pressão de baixa no petróleo que traz o milho nesse momento para baixo. Mas o milho tem fundamentos bons dele mesmo. Ele só é momento dele. Pressionado, assim que a guerra perder forças, o milho tem viés positivo. A safra americana, como apontou o USDA, vai recuar aí mais de 1,5 milhão de hectares. Isso vai fazer falta para frente e automaticamente o mercado tende a vamos dizer assim, se firmar. Ele não tem um espaço de uma queda constante e contínua para frente. A questão é o seguinte: o produtor que comprou nos últimos dias, que a gente já tinha falado, garantiu posição lá no julho 27, que a nova safrinha 5,10, 5,12, 7, 5,15 chegou, ele já está ganhando, porque agora o mercado de julho 26, 27, aliás, nesse momento trabalha 4,98. Então, ele já está ganhando 10, 15 pontos nessa brincadeira aí para fazer, porque nesse nível 5 e 10, julho 27 já é um excelente nível de Chicago para a nova safrinha. E o milho curto da safrinha atual, o mercado interno vai valorizar ela, porque tem uma safrinha menor em área, menor em potencial produtivo, tem uma colheita da safra de verão que já está andando e bem avançado, e não tem pressão, não tem muito milho ofertado. Então, o quadro do milho, ele é só momentâneo, que é essa pressão de baixa. Hoje, continuo vendo, quem faz posição de garantia de comprador, setor de ração, granjeiro, é a hora de se posicionar para comprar, que o milho ficou mais barato, né? Depois ele volta a recuperar fôlego. Quem está posicionado, né, quem segue o que você recomenda, é o seu compadre Moacir Guarnieri, lá da Boa Esperança. Está me ouvindo bem, Vlamir? Deu problema aqui? Pode falar, estou te ouvindo. Tá bom. Não, porque o filho do Moacir, o Henrique, ele trabalha com o Fernando Sofiati, ele faz travas, está segurando bom esse preço na Bolsa, que é uma coisa, preço, Bolsa. Agora, produtividade é no campo, mercado físico. Veja o milho da família Guarnieri, lá da Boa Esperança, lá para cima de Sorriso. Milho do Moacir, Vlamir. Eu, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro, dia 1º de abril, dia da mentira, né, cara? E estamos aqui, ó, esse milho fazendo a última de fungicida aí do trator. Depois a próxima vai de avião, tá no pré-pendoamento. Daí quando ele começar a pendoar aí com 30% daqui mais uns 15 dias, daí faz a última. Mas tá um espetáculo, ó. Beleza? Choveu ontem aqui, né? 52 milímetros de manhãzinha. Então tá com umidade espetacular. Um bom trabalho para todos. Safra bonita, hein, Vlamir? Deixa eu ir para Rondônia antes de você comentar, porque lá em Mirante da Serra, em Rondônia, o Diego Danilo Borim também está muito feliz porque está chovendo. Então, assim, pelo menos a gente está acompanhando essa safra desde o comecinho. Lá no começo é que faltou um pouco, mas depois o tempo firmou e a safra vem vindo muito bem. Veja o milho do Diego lá em Rondônia. Bom dia, pessoal do Tempo de Dinheiro, João Batista, Vlamir, Sérgio Braga. Aí, ó, 1º de abril, como diria Moacir Guarnieri, dia da mentira, né? Aí, ó, e chuva no Mirante da Serra, no Rondônia.
Milho muito bom também. Esse aqui já passou do milho verde, já tá duro. Começando a querer secar a palha da espiga. E chuva que Deus manda nesse Rondônia é bom de chuva, moço. Abraço, João. Pessoal do Tempo e Dinheiro. Deus proteja todos nós. Amém. Hein, Vlamir? E chove, hein? Ixi. Esse milho de Rondônia já está garantido, João. Esse aí agora com essa chuva, com o solo com umidade, ele já vai encher o grão aí, que ele está na fase, que nem ele falou, já está milho duro, né? Já passou do milho verde. Ele está terminando de encher o grão, então esse está garantido. Aquele do Macira ainda precisa de alguns dias de chuva ainda, porque ele está começando, parece que está pendoando aí pela imagem. Então ele está ainda precisando de mais umidade para garantir safra cheia, mas safra bonita aí dessa pessoal aí todo, né? O que o pessoal está me comentando aqui no nosso chat aqui é que ali no Oeste Paraná tem muita lavoura que o produtor está abandonando, que a chuva não veio e a seca derreteu, matou as plantas, tem problema no Paraná, João. E o Vanderlei Souza de Rio Brilhante também está reclamando que está uma secura, ele já abandonou também. No entanto, lá em Marialva, o seu Luiz e a dona Cida Cabreira dizem que choveu forte ontem à noite e continua chovendo agora, chovendo forte ali na Marialva, no Paraná, Vlamir Brandalize. Vamos passar uma régua no milho. Essa parte, só para fechar, do norte do Paraná, está numa condição bem melhor aí, né, João? Aí as lavouras estão indo regulares. O problema maior é aquela faixa do oeste do Paraná, que sobe até o Mato Grosso do Sul, ali que tem uma perda. Mesmo assim, ele vem uma grande safrinha, só que a safrinha do ano passado foi 103,3 milhões de toneladas. Agora se fala em 100, 105, aí vai ter uma quebra de safrinha, João. Isso é sinal de que o mercado vai seguir firme, né? Vai dar fundamento positivo pro mercado. É por isso que os consumidores têm que se proteger para depois não ficar reclamando. O milho foi a 80, podia ter comprado a 70. Agora o custo de produção cresceu. O consumidor também tem que se proteger, né, João? Pois é. Por exemplo, o seu Antônio Botaro, nosso amigo. O seu Antônio Botaro está dizendo o seguinte: o grande problema são os produtores que estão com a corda no pescoço, daí tem que vender mesmo na baixa para se livrar de parte da dívida. Então, Antônio, se você tivesse feito trava atrás, todo dia o Vlamir está dando aula de graça aqui, se você tivesse travado, estava travado, deixa que caia. Está travado, sabe assim? E não custa nada, cara. Em média, 3% do valor da saca de milho. 3%. Pode ser mais se você for em cima do dinheiro, que eles chamam dentro do dinheiro. Fora do dinheiro, às vezes fica abaixo de 3%. Será que não vale a pena? Faça as contas. Veja como era. Veja como pode ficar. É disso que se trata. Experimente uma vez, diz o diretor. O nosso diretor. Né? Porque não, assim, lá na gestão TD, nós estamos lá para isso, para fazer as comparações. Né? Que de repente você liga e pergunta: quanto custa uma posição na B13 de milho, base Campinas, para Mestal? Custa nada, aí você faz as contas. 3%. 3% de um seguro para você dormir tranquilo? Liga aí, né, Davi da Luz, nosso diretor, está dizendo, ligue 19971108610. Certo, Vlamir Brandalize? E a gente está na nossa luta aqui. Ô, Vlamir, a idade está chegando, cara. Já estou cansado de falar a mesma coisa, viu? Faz parte do jogo, João. É de tanto falar que bate até que fura a pedra. Então tá bom. Então vamos em frente. Obrigado pela sua colaboração. Amanhã tem mais. Amanhã é véspera de feriado. Amanhã é quinta-feira, véspera de feriadão, né? Vamos fazer arroz e feijão amanhã, né? Podemos fazer amanhã ou lançar para sexta-feira. Vamos ver, amanhã a gente combina. Feriado. Mas é isso aí, só para fechar, João, a colheita do milho, o pessoal perguntando aí para dar uma ideia como é que está a colheita do milho da primeira safra aí. 70% colhido, Rio Grande do Sul 75%, Paraná e Santa Catarina 70%, Minas Gerais 68%, que são os maiores produtores da primeira safra. E nesse momento tem 29,7 milhões de toneladas de milho na mão do produtor, de primeira safra, da safrinha passada. Isso dá menos de 4 meses de consumo. Então é o que a gente vem falando, é um ano apertado de oferta e demanda. Gente. Ok. Até amanhã, Vlamir Brandalize. Sérgio Braga, se prepare aí, porque antes eu quero deixar um recado para os nossos amigos produtores.
para entrar no clube. O clube é um clube fechado, só de gente que entende, 15 editorias, editoria de boi, de café, de clima, de política, de sustentabilidade e também de soja e milho, onde lá a gente comenta, o momento a momento, como é que são os valores das opções, orientação, o pessoal da gestão T&D está lá dentro orientando. Então, assim, toma informação, informação liberta, já dizia Platão. Então, qual é o telefone para você entrar no clube? Esse daí, ó, 199-9813-2915. 199-9813-2915. Você tem 7 dias grátis para experimentar. E tem um detalhe, comprando, né, se associando integralmente por um ano, fazendo uma assinatura anual, você ganha 3 cursos para melhorar a sua comercialização. Veja aí. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, Venda e Compre na Hora Certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração do CPE, apoio da LS Tractor, o leite pago, captado no mês de fevereiro no Rio Grande do Sul, ficou na média R$ 2,09 mais 62 o litro. Ovo branco, caixa de 30 dúzias, na Grande Belo Horizonte, a R$ 174,34. Batata padrão Ágata de primeira ao beneficiador no sul de Minas, saco de 25 quilos, R$ 28,00. Tem a cebola amarela híbrida tipo 3 ao beneficiador do Vale do São Francisco, a saca de 20 quilos, R$ 51,00. E a lima ácida Tahiti, na região mogiana, caixa de 27 quilos, a R$ 20,00. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Mercado firme lá na B3, pelo menos Mercado Futuro demonstra mais um dia, ou primeiro dia útil do mês de abril, em alta em todas as posições, bate abril R$ 366,50, alta de 0,47, maio R$ 362,70, 0,22 de alta, junho arroba negociada R$ 354,00, 0,58 de alta. O julho, R$ 351,45, 0,13 de alta. Boi gordo firme lá na B3, na abertura do mês de abril. Vamos direto ao CPE Piracicaba com Tiago Bernardino. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária aqui do CPE. Hoje, 1º de abril, quarta-feira, iniciando mais um mês com o boletim de mercado pecuário. Mercado esse que fechou o mês de março registrando o recorde nominal. Recorde nominal para o boi gordo, recorde nominal para o bezerro, recorde nominal para a carcaça casada. Ou seja, um mercado muito positivo, muito equilibrado para a cadeia de pecuária de corte no Brasil. Indicador CPE Exalc, R$ 356,00 arroba cravado, arroba carcaça casada, fechou ao patamar de R$ 370,00 no atacado de São Paulo, ou seja, mantendo esse spread de R$ 14, R$ 15, R$ 16,00 em relação ao boi gordo, ou seja, ao mercado consumidor brasileiro demandante, assim como esse escoamento da carne. Então a gente entra aí num cenário de começo de abril, mercado equilibrado, mercado firme, pontos de atenção para o pecuarista. A gente tem aí claramente a chegada do outono, a gente vai começar a ter o final da safra, temos sim algumas regiões já com desmame de animais, então
O ponto de atenção, acredito que mais para o final do mês de abril, maio, junho, mas é claro que a gente tem aí um mercado muito forte, aí muito equilibrado, pelo menos para a primeira quinzena, né? Então é válido a gente olhar o mercado futuro acima dos R$ 366, futuro para maio 361, então é um mercado muito forte. Carnes concorrentes realmente em patamares menores. De um lado, a gente vai ter que observar valorizações das demais carnes, obviamente um ajuste da carne bovina, então é para o pecuarista ficar atento. Mas no curto prazo, temos o feriado de Páscoa, a primeira quinzena do mês, o mercado interno firme, o mercado externo comprador, pelo menos nesse primeiro semestre, e a oferta interna de carne, obviamente, dado o campo, realmente com um volume menor em termos de disponibilidade para a indústria, fazendo com que, obviamente, a escala de abate permaneça próxima aí de entre 5 e 8 dias. A gente volta amanhã com mais informação. A gente tem uma quarta-feira de, obviamente, mais liquidez, sempre lembrando que amanhã a gente é véspera de feriado, então o ritmo pode diminuir. Então, hoje, amanhã, obviamente, maior liquidez no mercado pecuário. Grande abraço a todos e ótima semana. Obrigado, até amanhã, Tiago. Agora, direto de Bebedouro, no interior aqui de São Paulo, Isabela Camargo conosco. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, encerramos março com preços firmes para a arroba do boi gordo, escalas de abates curtas e também oferta restrita de animais terminados. Esses fatores, eles acabam tendo reflexo no mercado de carne bovina. E com as exportações em um bom ritmo, a gente tem, então, uma menor disponibilidade de carne para ser escoado no mercado interno. Então, esse fator acaba colaborando para a firmeza em relação aos preços, mesmo em um período onde a gente observa a demanda interna patinando, que foi o que aconteceu principalmente na segunda quinzena do mês. Quando a gente considera, então, o preço médio de março para a Praça de São Paulo, o dianteiro ele apresentou uma valorização de 5,2% em relação ao mês anterior. Por outro lado, o aumento da produção vem colaborando aí para a pressão em relação aos preços, tanto para o frango congelado quanto para a carcaça suína. A gente observa aumento de produção e também uma demanda interna patinando. Isso acaba resultando, então, em pressão dos preços, mesmo com as exportações em um ótimo ritmo. Então, quando a gente considera ainda preço médio, né, para a Praça de São Paulo, enquanto o frango congelado ele teve uma queda de 2,2%, a carcaça suína teve uma desvalorização de 2,9%. Esses dois casos também em relação ao mês anterior. Então, com isso, a carne bovina ela segue perdendo competitividade frente a essas outras duas proteínas. E aí aqui vale uma ressalva, né, um ponto importante, que mesmo com a carne bovina menos competitiva e somado a outros fatores, a gente não poderia ocasionar aí pressão em relação aos preços e não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, né? A gente viu a carne bovina com preços firmes, mesmo com uma demanda menor na segunda quinzena. Então, isso reforça essa questão em relação à oferta restrita no mercado interno, que vem colaborando, então, para a firmeza em relação aos preços no atacado. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima! Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Café em Londres sobe $3.517 por tonelada, alta de 1,03% para o maio. Sobe em Londres, mas na B3, aliás, lá na Bolsa de Nova York, agora inverteu mão, estava em queda, sobe 0,17%, o maio em tempo real 298,85, em linha com o mercado, portanto, as demais posições, agora tem um delay para o café
da Bolsa de Nova York, vai estar se ajustando ali, um delay de 10 minutos. Café sobe, maio 298,20, isso 10 minutos atrás, caía 0,05%. O julho a 291,60, alta de 0,28%. Setembro 278,30, 0,07% de alta. Dezembro 268,50, 0,17%. O café começa a se ajustar em Nova York para um movimento de alta. Na B3, sacas em dólares, está aí, bate exatamente $400 a saca para o maio, uma alta de 0,68%. A previsão do tempo vai desta quinta-feira, dia 2, até a próxima quarta-feira, dia 8. Nesta quinta-feira, dia 2, as chuvas continuam concentradas na região centro-norte e no litoral do sul-sudeste. Muita chuva diante desse vórtice ciclônico no litoral também sul e sudeste. Chuva em parte do litoral do nordeste, no interior dos estados, principalmente da Bahia e norte de Minas Gerais, chuvas marcadas, ainda manchadas nesse período, assim como no estado do Paraná. Ameaçou chuva, mas não choveu em todas as regiões. Parte do sul do Rio Grande do Sul segue com tempo mais firme, assim como observando lá no fundo uma nova frente fria que chega lá pelo Uruguai, pelo sul do Uruguai. Mato Grosso do Sul também com chuvas manchadas. A partir da próxima sexta-feira, dia 3, feriado, portanto, o vórtice ciclônico continua atuando no litoral do Atlântico, levando muita chuva para a região sudeste, parte de Minas Gerais, parte do norte de Minas, Bahia, também segue com o tempo um pouco chuvas esparsas, mas chuvas intensas localizadas na região norte do Brasil. Sem exceção, o centro-norte segue com chuvas volumosas nesse período, com exceção ali a parte do Mato Grosso do Sul, como nós dissemos, segue com tempo firme, assim como no Paraguai. Chuvas no oeste de Santa Catarina, parte do oeste do Paraná e também no Rio Grande do Sul, parte da região centro-norte do Rio Grande do Sul. Chuvas irregulares no Rio Grande do Sul. A partir do próximo sábado, dia 4, as condições da chuva seguem mostrando que ainda há atuação de ventos fortes na região, levando umidade agora um pouco menos volumosa para a região sudeste. Tem uma nova frente fria que chega pelo Uruguai, começa a manchar algumas regiões lá da fronteira do Rio Grande do Sul, parte também do litoral do estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo segue com todo o estado chuvoso, Mato Grosso do Sul com parte somente algumas regiões na divisa com o estado de São Paulo, com chuva, assim no estado de Goiás, parte também do Distrito Federal, parte do Nordeste com tempo um pouco mais firme, e as chuvas tradicionais em todo o litoral, do norte até o litoral do Nordeste e parte do Sudeste. Norte do Brasil, chuvas continuam volumosas nesse período e alertas do próprio INMET. A partir do domingo, dia 5, a situação continua mostrando que a frente fria se aproxima pelo Rio Grande do Sul, levando chuvas volumosas a partir do próximo domingo, portanto, ao Rio Grande do Sul, boa parte da faixa do sul do Rio Grande do Sul, a faixa litorânea também, parte de Santa Catarina, parte do estado do Paraná. Chuvas muito irregulares no estado do Paraná, deve-se registrar nesse momento. O estado de São Paulo também tem chuvas no litoral norte, assim como Espírito Santo, Rio de Janeiro, parte do litoral da Bahia, parte do litoral do Nordeste, centro-norte, com exceção a parte do estado de Goiás e ali no fundo Distrito Federal. Segue com Mato Grosso do Sul também com tempo firme e região norte com chuvas volumosas. A partir da próxima segunda-feira, portanto, dia 6, a frente fria continua atuando pelo sul do Brasil e dessa vez levando muita chuva para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, também parte do estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a região norte, Minas Gerais também tem muita chuva e alerta para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, parte da zona da mata de Minas Gerais, parte do Nordeste, Bahia, norte de Minas Gerais, Bahia, as capitais do Nordeste ali com chuvas esparsas também, irregulares, e a chuva segue concentrada na região
norte do Brasil, parte do Nordeste também, no Mato Piba, muita chuva registrada nesse período, e o Amapá e Roraima segue com o tempo um pouco mais firme. A partir da terça-feira, dia 7, portanto, mais uma vez uma nova frente fria se aproxima, diminuindo a temperatura, levando chuvas, e as chuvas seguem ali concentradas no sul do Rio Grande do Sul, também no litoral do sul do país, nos estados do Paraná, Santa Catarina, tempo mais firme, chuvas ainda irregulares no estado do Paraná, parte do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte da Zona da Mata, Bahia, capitais do Nordeste também com muita chuva no litoral, norte do Brasil, centro-oeste e, lógico, o estado de Mato Grosso do Sul, que vem apresentando uma condição de chuvas esparsas, irregulares, também nesse período, a partir do próximo dia 7, terça-feira. Quarta-feira, portanto, encerrando a previsão de hoje, a chuva segue volumosa e com alerta do IMET para o próximo dia 8, quarta-feira, para o sul do Brasil. Chuvas volumosas ali sobre o estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná, parte do litoral, parte de Mato Grosso do Sul também com tempo muito irregular, chuvas irregulares, segue o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, segue praticamente todo o estado de Mato Grosso, Pará, Tocantins, toda a região centro-norte com chuvas registradas nesse período, com exceção ao interior ao interior das cidades, dos estados nordestinos, que seguem com o tempo um pouco mais firme. A chuva concentra-se, portanto, no período do dia 8 até o dia 8, na faixa litorânea de todo o Brasil. Norte do Brasil, chuvas típicas e volumosas para esse período do ano. Vamos à Serra Catarinense agora com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Quando chega aqui, ó, de 1 a 15, a primeira quinzena de abril vai ser muito boa de chuva no Amazonas, Pará, Roraima, Amapá. Toda essa região aqui ó, vai ter uma boa chuva nesse período. Pegando aqui também o Nordeste, o Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco. Todo o Nordeste vai ter uma boa chuva. Mesmo aqui, vocês vão ver depois que vai ficar um pouquinho acima da média. Mato Grosso, boa chuva, Tocantins, Goiás, principalmente do dia 5, 7 de abril para frente. Aqui no Centro-Sul também, ó, melhora a chuva em Minas, no Espírito Santo, Rio também, principalmente ali do dia 6, 7 em diante. São Paulo, mesma coisa, Mato Grosso do Sul também. Aqui no sul do Brasil, melhora bastante o volume de chuva, nessa semana variando aqui de 50 a 100 milímetros, principalmente aqui no litoral e na Argentina também. Como é que fica a anomalia? Aqui, ó, nos próximos 15 dias, apesar de chover bem, ainda fica um pouco abaixo do normal, mais acima aqui no Amazonas, aqui no Roraima também um pouco acima, e aqui, ó, toda essa área aqui do Nordeste é acima da média, um pouquinho de nada abaixo aqui nos 15 dias. No Sudeste e boa parte do Sul, também acima da média e melhor aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quando a gente separa aqui, ó, de 7 em 7 dias, olha como muda bastante a parte da chuva, ó. Essa aqui é a primeira semana de agora, do dia 1 ao dia 7, olha como é que ficam as anomalias. Muito bom no Nordeste e um pouco abaixo da média em várias áreas do Brasil. Razoável aqui no Sudeste e Sul, mas olha como melhora aqui, ó, do dia 9 ao dia 15, melhora no Centro-Oeste, melhora no Sudeste e bom no Nordeste e diminui a anomalia aqui no Norte do Brasil. O pessoal que quer fazer queimada aqui na Rondônia está difícil, está chovendo. No Sul, fica bom Santa Catarina e Paraná. Aqui, apesar de estar indicando abaixo, mas entre 4 e 11, 4 e 12, fica acima da média. Então, tu vê que está melhor. Na temperatura está aqui, ó. O primeiro período fica de 1 até dia 7, grande parte do país abaixo, e mais quente aqui, ó. Principalmente, quem sofre mais calor é o Mato Grosso, Paraguai, Argentina, Norte e Oeste do Paraná, Oeste Santa Catarina, Noroeste do Rio Grande do Sul. Nessas áreas até domingo faz calor. De 30 a 35, pontuais de 35, 37. Aqui fica menos. E olha como cai. O ar frio vem e muda o tempo a partir de... Já deu uma queda. Hoje já tivemos mínimas de 6, 8 graus aqui na Serra. Já esfriou no litoral, 14, 18. Já foi uma madrugada mais agradável. Mas frio assim, de mudança de estação mesmo, vai ser ali de terça, quarta-feira para frente. Isso aqui é de 9 a 15, cai a temperatura. De vez em quando está dando uma queda mais forte.
não dá para descartar alguma geada no final da próxima semana. Vamos ter o quê? Uma mudança de padrão na chuva e na temperatura à medida que a gente entra no mês de abril, que está indicando que vai ser positivo. Vejam lá nos membros a novidade boa que tem para o Nordeste em termos de chuva nesse período agora de abril e maio. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, e sigam a gente, Tempo e Dinheiro e Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Vamos dar uma passadinha nas cotações anteriormente, só para poder acrescentar que o petróleo segue nas negociações agora invertendo mão. Está aí a soja a 11 dólares e 64,25, 0,48 de queda, milho 4 dólares e 52,12, queda de 1,07%, trigo perde mais, ampliou a queda para 3,47%, a 5 dólares mais 94,60. Café, 299,30, sobe em Nova York agora, açúcar 15,31, algodão 70,59, 0,84 de alta, petróleo agora voltou aos 100 dólares, mas recua na Bolsa de Chicago, aliás, na Bolsa de Nova York, a 100,15, a 100 dólares,15, agora queda de 1,22%. O Brent, a 101 dólares e 82, recua 2,07%. É bom acrescentar que tanto o Brent quanto o WTI negociado em Londres, o Brent e o WTI em Nova York, estão praticamente com uma pequena diferença de $1 o barril entre um e o outro. Ouro a 4.810 dólares, mais 30, alta de 2,81%. Lembrando a todos, mais uma vez, daqui a pouco nós teremos outras informações ao longo da programação. Está aí a dica, né, como sempre, no encerramento dessa edição, para você fazer parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. 19 998 13 29 15. Manda uma mensagem só pelo WhatsApp, não dá para ligar, mas manda lá, eu quero, a dona Leia vai imediatamente retornar, te colocar durante 7 dias de graça no clube, e depois certamente você vai fazer parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Lembrando que quem fizer a assinatura anual vai receber 3 cursos nesse pacote e incluídos na assinatura anual, assim como na renovação da assinatura por 1 ano. O curso de Introdução ao Mercado de Commodities, Maurício Berinello, Venda aí na Hora Certa com Vitor Caso e Princípios de Economia, Desafios da Inteligência Artificial com Adolfo Saxida. Está esperando o quê? Faça parte do clube do T&D. Só para poder finalizar, Davi. Davi já está puxando a orelha aqui, chicotinho, falando que o tempo já estourou. Tem muita gente acompanhando a programação nas mídias sociais, no YouTube. Deixa aquele like, né? É o joinha, né? Só apertar lá, é o joinha e se inscreva. Faça parte do clube do T&D e nas mídias sociais também. Sempre que tiver uma transmissão, uma novidade, você vai ser o primeiro a saber e ser informado. E está aí, 200 mil inscritos, agora 201 mil. E a gente vai Brasil afora levando todas essas informações. A todos, nossos agradecimentos e sempre pela companhia e pela participação aqui no T&D. A todos, mais uma vez, meu muito boa tarde e até amanhã, 13 horas, horário de Brasília.